Boa noite a todas, queridas irmãs, queridas convidadas. É um prazer ter vocês aqui conosco nessa noite. Quem está feliz de estar aqui nessa noite? Levanta a mão. Amém. Eu também estou muito feliz de estar aqui nessa noite. E o Senhor, muito mais. Amadas, como tem sido o dia de vocês? Vocês têm notado que os dias têm se passado mais rápido? Ou que falta até dia valer 1000? Como fazer o nosso dia valer a pena? Amém? Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para a gente ter um relacionamento íntimo com Ele. Termos conexão com Deus. Mas o que acontece? O pecado entra. E quando o pecado entrou, essa conexão se desfez. É como se tivesse quebrado a intimidade que nós tínhamos com Deus. E quando isso aconteceu, o homem passou a ser independente de Deus. Achar que poderia fazer as coisas sem pedir permissão para Deus. Achou que tinha liberdade para poder fazer a própria vontade. Mas hoje, irmãs, o Senhor está aqui para nos ensinar que os nossos dias, eles podem ser contados na presença de Deus. A contagem de Deus, ela é diferente da nossa contagem. Para Deus, nós precisamos ter 2 nascimentos. O primeiro nascimento, todas nós temos, não é verdade? Que foi quando nós nascemos. Eu, por exemplo, faço agora, dia 30, 15 anos. A irmã Rose fez 20 há pouco tempo, né, irmã? Pois é, brincadeira, irmãs. Essa é na contagem humana. Mas e para Deus? Para Deus é necessário que nós tenhamos o segundo nascimento. E o segundo nascimento é obtido através do crer. Do crer e receber nosso Deus como Senhor e Salvador. A partir daí é que os nossos dias começarão a ser contados. Nossa vida com Deus só começa quando Deus contabiliza os nossos dias. Tenhamos como exemplo a história de Caim e Sete. Gostaria de convidar as irmãs para nós lermos Gênesis, capítulo 4, versículo 17 e 18. Vamos ler juntas? E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael. E Metusael a Lameque. Agora, capítulo 5, versículo 6. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Perceberam a diferença? As 2 histórias foram contadas a sua genealogia, mas apenas na história de Sete é que contabilizou os seus anos vividos. E por que essa diferença? Porque Caim perdeu a presença de Deus. É como se para Deus Caim não tivesse existido. Amadas, isso não é forte? Hoje, nós também estamos contando a nossa história. A nossa história está sendo escrita. E os nossos dias têm sido contados na presença de Deus? Nós estamos escrevendo uma história espiritual com Deus? É por isso que em Salmos 90, versículo 12,
nos diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Que essa possa ser a nossa oração todos os dias. Que o Senhor possa nos ensinar a contar os nossos dias. Nós estamos numa reunião especial de Outubro Rosa, não é verdade? E quando se fala de Outubro Rosa, como a irmã Ângela compartilhou, a gente se remete muito ao cuidado, né? Com a saúde, ao câncer de mama. E quando alguém, né, recebe o diagnóstico de câncer, uma das primeiras perguntas que ele se faz é: será que eu vou sobreviver? Quanto tempo eu ainda tenho de vida? E todas nós, quando estamos prestes a perder algo, seja saúde ou qualquer outra coisa, a gente quer fazer valer a pena, quer aproveitar ao máximo, não é verdade? E hoje o Senhor nos dá a oportunidade de fazer o nosso dia valer 1000, do nosso dia ter qualidade, do nosso dia render. Deus não mudou o seu plano para o homem. Ele continua querendo ter um relacionamento íntimo com cada uma de nós. As irmãs, por exemplo, que fazem alimento diário aqui pela manhã. Tem alguma irmã que faz alimento diário pela manhã aqui? Quando vocês desfrutam do alimento diário, oram, leem a Bíblia, o dia de vocês é diferente ou não é? Quando nós nos consagramos ao Senhor, o nosso dia é diferente. O nosso dia tem qualidade. O nosso dia rende. E é isso que o Senhor almeja de cada uma de nós. Irmãs, para finalizar, o meu sentimento nessa noite é que nós possamos anelar todos os dias a ter essa conexão com Deus, a estar conectada com o Espírito de Deus, fazendo a sua vontade, nos rendendo a Ele. É para isso que Ele nos criou. Deus não quer ficar sozinho. Ele quer ter comunhão conosco todos os dias, até que Ele volte. Jesus é o Senhor. Para dar sequência na mensagem, gostaria de convidar a irmã Nilza. Amém, amadas irmãs, convidadas. Nós acabamos de ouvir, né, que Deus deseja a nossa conexão com Ele, né? Deus também deseja ter um relacionamento íntimo com cada uma de nós. Que palavra abençoada, né? Que porção. Amém? Vamos ouvir mais um pouquinho agora do que o Senhor ainda tem para falar para nós nessa noite. Vocês já ouviram falar de cativo? Cativo é tudo aquilo que nos aprisiona, que nos paralisa. Eu vou contar rapidinho para vocês a história do povo de Israel. Acredito que aqui muitos já conhecem a história do povo de Israel, né? O povo de Israel era um povo escolhido de Deus. Quando Deus formou Israel, seu propósito era para que fosse um reino de sacerdote para o Senhor. Mas por culpa do próprio povo, Deus teve que mudar seus planos. O povo foi distanciando de Deus, desobedecendo a Deus, fazendo as coisas independente de Deus e rejeitando a Deus. Por isso, Deus, por várias vezes, permitiu que o povo fosse levado cativo, fosse preso. E todo esse tempo que eles estiveram cativos, seus dias não foram contados na presença do Senhor. Depois de 400 anos de escravidão, o povo de Israel foram libertos por Moisés, que também foi escolhido por Deus para tirar o povo do Egito e levá-los para levá-los à terra de Israel. Que glória, né, irmãs? Que alegria! E hoje também, irmãs, o Senhor conta com cada uma de nós
para levar libertação a todas as pessoas por meio da palavra de Deus. Como Deus usou Moisés para libertar esse povo, Deus também quer usar cada uma de nós para levar essa libertação para aqueles que estão cativos, né? E por estarem cativos, aprisionados, nós paramos no meio do caminho, não é verdade? Não temos força para buscar o Senhor. E por que eu sou cativa? Porque nós vivemos em nós mesmos, alheias a Deus, ou seja, distante de Deus. Vivemos em nossos sentimentos. Quero mostrar para vocês agora, aqui na projeção, alguns sentimentos que faz você ser cativo. Vamos ver se nós identificamos com alguma delas. O irmão vai projetar para nós. Amém? Então, ali tem mágoas, raízes de amargura, insatisfação, depressão, sentimento do passado, falta de perdão, síndrome do pânico e tantas outros sentimentos, não é verdade? E você? Está cativo em algum desses sentimentos? Pensa se vocês estão em alguma dessa condição aí. Você deve estar pensando, então eu não posso ter esse sentimento. E eu já vou responder, sim, pode. Como muitas mulheres, ou como muitos seres humanos, é natural que alguns momentos de nossa vida passamos por isso. Mas a questão é, como eu reajo diante disso? Eu preciso reagir, sabe como, irmãs? Com comunhão com Deus. Isso fará toda a diferença, a minha comunhão com Deus. Amém? Eu quero contar um testemunho para vocês que aconteceu comigo. O ano passado, em abril, eu fui diagnosticada, as irmãs que me conhecem sabem, eu fui diagnosticada com câncer no rim. E o médico, à primeira vista, já falou, é maligno, sem fazer exame. É maligno e vai ter que tirar. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi o quê? O cativo. Você vai ter que fazer quimioterapia, você vai ter que fazer radioterapia, você vai ficar careca, e um monte de coisa que aprisiona a nossa mente. E eu muito triste com essa situação, eu orei para o Senhor, falei, Senhor, quantas vezes o Senhor já me livrou daquilo que eu já passei, que as irmãs me conhecem também, já sabem que não foi de agora. Quando eu comecei a reunir, eu tinha perdido a visão de um olho. O Senhor cuidou de todos os detalhes, mas Ele cuidou com tanta delicadeza que, irmãs, é só o Senhor mesmo que cuida dessa forma. Ó Senhor Jesus. Então, nós percebemos, irmãs, que nesse meu compartilhar, e eu vou só voltar um pouquinho, e essa situação dos meus rins, irmãs, eu fiz no Hospital Escola. Talvez eu poderia até estar hoje, ainda na fila, esperando essa cirurgia. Mas Deus tinha um propósito para mim, como tem para cada uma de nós, né? Ele não quer que a gente padeça, que a gente sofra, porque Ele é o nosso Pai, né? Irmãs, em uma semana eu consegui todos os exames, fiz tudo particular, levei no Hospital Escola, eles aceitaram os exames. E o que aconteceu? Na outra semana eu já fiz a cirurgia. Realmente era um tumor maligno. Mas sabe qual que é a boa notícia? É que não precisou de quimioterapia, nem radioterapia, nenhum outro tipo de tratamento. Então, o Senhor permite as situações em nossa vida, mas não para ficarmos cativos, irmãs. É para nós chegarmos ao Senhor, para nós ficarmos conectadas com Deus, porque Deus não quer
que nós percamos a sua presença por causa das nossas situações. Pelo contrário, o Senhor permite as situações para nós nos achegarmos cada dia mais nele. Então, aqui, com esse testemunho que eu dei, nós percebemos... Mas só beber uma água. Nós percebemos que mesmo nós, que já nascemos de novo, podemos passar por essa situação também de aprisionamento. Não é isso, né? O que precisamos, quando nós passamos por essa situação, é nos voltarmos à presença de Deus e estar constantemente em comunhão íntima com Deus. Orar e vigiar. Aleluia, né? O que nós não podemos é ficar nos lamentando e afastando da presença de Deus. Isso vai piorar cada dia mais. Então, a situação não é para sair da presença, mas é para achegar a presença do Senhor, né? Para finalizar, irmãs, a parte que foi meu encargo, eu quero que você, hoje, tenha a certeza absoluta que Jesus está presente todos os dias nas nossas vidas. Basta crer, buscar ao Senhor de todo o teu coração. Ele é o único que pode te libertar de todo cativo, de tudo aquilo que te aprisiona. Você veio aqui nessa noite, recebeu o nosso convite, né? É porque Deus quer te libertar. Olha que rico isso. Deus quer te libertar de todo o cativeiro. O Senhor quer você livre para adorá-lo, para ter comunhão com Ele. Amém? E também recomeçar uma comunhão entre você e Ele. Aleluia. Eu queria ler 2 versículos com os irmãos, com as irmãs, desculpa. Em Mateus 28, 20, que diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não desiste de nós. Você pode até estar passando por alguma situação, mas ele não desiste de nós. Nós até podemos desistir do Senhor em certa situação, mas ele não desiste de nós. Amém? Ele espera a nossa conexão com ele, né? Todos os dias. Agora eu queria também ler com vocês em Romanos, capítulo 10, versículo 13, que diz: porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Amadas irmãs e convidadas, vocês desejam ser salvas nessa noite? Então vamos levantar e invocar o nome do Senhor 3 vezes? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Amém! Ó Senhor Jesus! Aleluia! Amém. Irmãs, convidadas, esse nome tem poder. Que possamos invocar o Senhor todos os dias de nossas vidas. Ó Senhor Jesus. Amém? Agora eu queria convidar a irmã Lânia para dar continuidade nesse encargo, né? Jesus é nosso Senhor. Obrigada, irmãs. A Nilza nos mostrou algumas coisas que nos fazem ser cativas no lado negativo. Mas eu quero dizer para as irmãs que nós podemos ser cativas do Senhor. E é isso que a gente quer mostrar para vocês essa noite. Vamos mudar de cativeiro. Vamos passar desse cativeiro que não nos dá nada, não nos traz nada, onde a gente não ganha nada, a gente só perde.
e sermos cativas do Senhor. Eu quero trazer para vocês aquela parábola dos trabalhadores da vinha, que está registrada em Mateus, no capítulo 20, de 1 a 16. Aqui nessa parábola, a gente vê que o dono da casa, que é o Senhor, ele sai várias vezes durante o dia para recrutar trabalhadores para a sua vinha, né? E aí, em 2 momentos que ele sai, na hora terceira e na 1ª, ele usa uma palavra um pouco pesada, eu acho até, desocupados. Eu queria que os irmãos projetassem, se for possível, Mateus 20, capítulo 20, versículo 3 e depois o 6. Olha só. Tendo ajustado, saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Agora no 6. E saindo ele por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados. Até aí. O que significa esse desocupados aos olhos do Senhor? Aos nossos olhos, você estar parado, aquela pessoa que não está fazendo nada, né? É uma pessoa desocupada. Para o Senhor, esse desocupado tem outro significado, e eu vou mostrar para vocês. Primeiro, eu quero dizer para vocês, o Senhor não te quer desocupada, o Senhor quer que você trabalhe. E essa passagem, ela tem um significado muito real para nós. Deus, ele mostra para nós que ele tem uma esfera, ele tem um limite determinado de trabalho. E esse limite, essa esfera, é a vinha. Né? Nós vamos chamar aqui de vinha por causa da parábola. Todo mundo sabe que vinha é uma plantação de uvas, maravilhosa. E o Senhor sempre usa, né, a vinha como o vinho, a uva, né? Isso está sempre tipificando as coisas espirituais. A vinha, o que o Senhor quer, quando o Senhor saiu para chamar os trabalhadores para trabalhar na vinha, é o lugar determinado para o Senhor. É a esfera que o Senhor quer nos colocar. Nós somos as trabalhadoras da última hora. Nós temos que estar na vinha. Porque o desocupado é aquele que está fora da vinha para o Senhor. Não importa o que você esteja fazendo. Talvez você até faça muita coisa. Inclusive nós que já servimos o Senhor, às vezes nós fazemos muitas coisas para o Senhor. Mas ainda assim o Senhor diz para nós, você é desocupada, porque eu não mandei você fazer isso. E se você faz fora da vinha, eu te considero desocupada. Então, nós temos que permanecer na vinha. Toda obra, toda atividade, todo labor fora da vinha não serve e não é contado pelo Senhor. É uma triste realidade, mas o Senhor está nos dando a oportunidade de ver e ouvir essa noite, que nós precisamos nos manter na vinha. O Senhor já saiu, já nos chamou, somos as trabalhadoras da última hora e Ele nos quer na vinha. Irmã, você não fica feliz de saber que o Senhor te escolheu para estar na vinha? Por que às vezes a gente quer ficar de fora? Ficar de fora para quê? Para quem? Né? Nós precisamos permanecer na vinha. E o que é a vinha? Né? A vinha, mas o que é isso espiritualmente? Vinha, para nós, é a vontade e o propósito do Senhor. Então, irmãs, não basta nós vivermos na presença do Senhor. Nós precisamos estar na vontade do Senhor, que é diferente. Às vezes eu posso ficar na presença do Senhor, mas Ele manda fazer, eu não faço. Ele manda eu ir para cá, eu não vou. Eu ainda permaneço fora da vinha. Então, estar na vinha é o nosso lugar. E tudo aquilo que está dentro da vinha é de Deus. E tudo aquilo que está fora da vinha não é de Deus. Nós temos que perguntar, essa obra que eu estou fazendo é de Deus e é para Deus? Se não for,
nesse tempo você está perdendo, ele não está sendo contado pelo Senhor. Por outro lado, tudo que você fizer na vinha, por mais que você ache que é pequeno, mas se está dentro da vinha, é válido e está sendo contado pelo Senhor. Então, não importa qual é o seu trabalho, o que o Senhor te pediu para fazer. Está na vinha? Está válido, é válido, né? Em tudo, irmãs, seja a vinha o nosso centro. Em tudo, seja a vontade do Senhor o nosso centro. E como é que nós vamos saber se nós estamos ou não dentro da vinha, se nós estamos ou não fazendo a vontade do Senhor? Através da nossa consagração. Já foi falado aqui hoje a importância da nossa consagração, de nós estarmos na presença do Senhor, através da comunhão umas com as outras, né, nas reuniões da igreja, através da nossa oração, que é importantíssima, através da leitura da palavra. Quando você se consagra, o Senhor acha caminho em você, e aí Ele pode te mostrar qual a vontade dEle para você. Qual é o seu papel dentro da vinha? Porque eu estava até vendo umas fotos hoje, né, de vinha, que é enorme, e tem muito trabalho, né? E por isso que o Senhor saiu tantas vezes, né? De 3 em 3 horas Ele saía para buscar trabalhadores. Então o Senhor conta conosco. A consagração, ela é indispensável. Nós precisamos dessa consagração para saber qual a vontade do Senhor. Eu queria lembrar com as irmãs um pouquinho a história de Abraão. No final, as irmãs vão entender por quê. Quando Deus chama Abraão, lá em Ur dos Caldeus, ele fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que ele faz? Pega o pai, pega o sobrinho, sai, mas para lá em Harã. Foi isso que o Senhor mandou ele fazer? Não foi. E ali ele fica um certo tempo que a Bíblia não registra. Não há nada sobre esse tempo que ele ficou ali em Harã. Esse tempo não foi contado. Por quê? Porque ele estava fora da vontade do Senhor, fora da vinha. Mas aí, quando o pai dele morre, aleluia, o Senhor chama ele de novo. Isso, como a Nilza falou, o Senhor não desiste de nós. O Senhor está sempre nos chamando e nos dando uma nova oportunidade. E foi isso que ele fez com Abraão. Ele chamou e dessa vez Abraão foi. E aí, depois, Abraão estando ali, Deus falou para ele: eu vou te dar um filho, eu vou te dar uma descendência. A Bíblia diz que ele tinha ali 86 anos quando Deus fez essa promessa. Mas aí Sara duvidou. Ela falou: não, já estou passada de dias, né? Eu não tenho mais as regras, eu não posso ter filho. Mas a promessa de Deus tem que se cumprir. Então, na maior da boa vontade, o que ela faz? Abraão, você deita com a Agar, que é minha serva, você tem um filho com ela, gera a sua descendência, e vai ser meu filho também. A intenção dela era boa, mas era fora da vontade do Senhor. Ismael foi gerado fora da vontade do Senhor, né? A Bíblia diz que foi na força da carne, e isso não serve para Deus. E aí, de um versículo para o outro, pula 13 anos, porque aí já começa assim: tinha Abraão 99 anos, e aí Deus volta a falar com ele, olha, novamente Deus dando uma oportunidade para Abraão. Sabe por quê, irmãs? Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Ele vai se cumprir. Mesmo que às vezes a gente atrase, né, a obra dele na nossa vida. Abraão perdeu ali mais 13 anos. Mas aí, a Sara gerou Isaque, que era o filho da promessa, e Abraão foi chamado de o pai da fé. Então, o propósito de Deus foi cumprido, porque ele deu nova oportunidade, como ele dá hoje para mim e para você. E para nós, ainda há tempo? Queria que o irmão projetasse para mim Joel 2, 25, a parte A. Comereis abundantemente. Não, estou lendo errado, irmãos. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Amém? Porque o Senhor prometeu
né? Ele prometeu que ele ia devolver, que ele ia restaurar os anos que foram devorados. Essa promessa também é para nós hoje. O Senhor pode restituir para nós os anos que por acaso nós perdemos, até por não sabermos que nós estávamos fora da vinha, né? O Senhor nos ama, não desiste de nós e está sempre nos dando oportunidade. Vamos ver agora como é que a gente faz para mudar, porque, como não sei se foi a Nilza ou a Dayana que falou, que nós podemos fazer o nosso dia valer 1000, porque a contagem do Senhor é espiritual, não é como a nossa. E agora, Salmos 84:10, fala isso bem claro. Letrinha pequenininha, estou custando enxergar. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer na tenda da perversidade. Mas o que eu quero frisar é, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Graças ao Senhor que Ele conta diferente de nós. Graças ao Senhor que eu podia ficar triste pensando assim, nossa, quantos dias será que eu tenho na presença do Senhor? Será que eu tenho pelo menos um? Para o Senhor pode ser 1000. Um pode ser 1000, né? Então, irmãs, depende da nossa consagração, depende da nossa escolha. Nós somos as trabalhadoras da última hora. O Senhor continua nos chamando e nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos nessa terra. Mas podemos fazer, a partir de hoje, os nossos dias valerem 1000. Irmãs, vamos andar sem jamais parar. Cada passo na luz da vontade do Senhor. Todos os que são pelo Senhor estão na luz. Não espere mais. Quando nós permanecemos caída, esse tempo é perdido. Mas não importa a razão pela qual você caiu. Isso ficou para trás. Daqui para frente, levante-se e ande outra vez. E a partir de hoje, vamos fazer o nosso dia valer 1000. Amém? Eu queria agora fazer uma oração com as irmãs, se as irmãs puderem ficar de pé. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por nos mostrar que ainda há tempo. Nós queremos e somos as trabalhadoras da última hora. Nós queremos fazer o nosso dia valer 1000 na Tua presença. Queremos que os nossos dias sejam contados na Tua presença. Ó Senhor Jesus, guarda o nosso coração, porque sabemos que depende da Sua vontade, mas também do nosso coração, de escolhermos o Senhor, de darmos ao Senhor lugar, para que o Senhor faça de nós essas trabalhadoras úteis, ó Senhor, que vão apressar a Tua volta. Ó Senhor Jesus, amamos a Ti e somos gratas a Ti por todo o Teu cuidado conosco. Amém.